Bom dia a todos. Bom dia. Dando continuidade aqui nos nossos seminários, quem vai falar hoje para a gente é a Joyce, né? Ela vai falar aí sobre teoria do índice para campos vetoriais de Filipov. Joyce, por favor. Bom dia, gente. O que eu vou apresentar hoje é meio que uma continuação, a gente pode pensar assim, do seminário do ano passado. Mas, enfim, quem não viu do ano passado, dá para acompanhar tudo aqui, eu só não vou fazer a demonstração de todos os teoremas. Esse é um trabalho que eu estou fazendo com o Douglas e com o Ricardo, e hoje eu vou focar na parte dos índices das dobras-dobras. Então, antes da gente começar aqui, já que a gente está falando de índice, primeiro o que é um índice, né? Então, eu vou colocar aqui o que é o índice de um campo suave, para depois eu mostrar para vocês como é que a gente definiu o índice para um campo de Filipov. Então, o índice de um campo suave nada mais é do que quantas voltas o vetor dá em torno de uma curva fechada e simples. Então, aqui a gente tem um campo, aí aqui tem uma curva fechada e simples. Essa em amarelo é só uma lupinha, porque eu dei um zoom e vai aparecer aqui o que vai acontecer com esse vetor. E, à medida que a gente vai andando sobre essa curva, esse vetor vai se movendo. Depois a gente conta quantas voltas ele dá, e isso vai ser o índice. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que o índice ele é definido como sendo positivo, se ele é no sentido anti-horário, e negativo se ele roda no sentido horário. Então, eu vou colocar uma animação aqui para a gente ver, então, para onde que está rodando esse índice aqui, apesar de já estar escrito aqui embaixo qual vai ser o índice desse ponto. E eu falei de índice sobre curvas, e se a gente tiver um ponto de equilíbrio, o índice do ponto nada mais é do que o índice da curva que contém ele, no caso de pontos de equilíbrio isolados. Então, se ele é isolado, a gente consegue um raio, e aí dá para fazer uma bolinha em volta desse ponto, e aí é só fazer a mesma coisa em cima dessa bolinha. Então, deixa eu só colocar aqui o videozinho. Então, beleza. Vamos ver o que está acontecendo nesse caso. Então, aqui vai ser desenhada em rosa a variação do vetor. E aqui ele estava indo para baixo, só que de repente ele começa a ir no sentido contrário. Quando a gente terminar de fazer essa volta, esse vetor ele vai sobrescrever aquela parte rosa que ele estava indo no sentido contrário. E é isso que importa. Então, tudo que ele fez descendo, depois ele desfez quando terminou o ciclo. Então, assim, o índice ele é sempre um número inteiro. Então, não vai dar, tipo, uma volta e vírgula 3. Ele sempre vai ser números inteiros. E deu para ver aqui que, mesmo parecendo que vai ter alguma coisa quebrada, ele vai consertar isso em algum momento. E aí, esse ponto aqui, que a gente desenhou em preto, ele tem índice -1, e isso aqui é uma cela. Então, em campos suaves, as celas têm sempre índice -1, mesmo que ela tenha um formato diferente dessa que está desenhada. Esse daqui, ele tem índice 0, e vamos entender por quê. O índice 0 pode vir quando o campo é constante. Então, por exemplo, se a gente tem um campo sempre apontando para cima, então nunca vai girar, né? Ele vai ficar ali paradinho no mesmo lugar. Ou quando acontecer coisas tipo o que está acontecendo nesse campo aqui. Então, ele começou a andar e fez meia volta. Só que a partir de agora, ele desfaz essa meia volta. Então, a contribuição, por enquanto, é nula. Aí, ele faz meia volta no outro sentido. E agora, ele vai desfazer essa volta. Então, a gente tem índices zeros quando o campo não varia, ou quando tudo que ele fizer, ele vai acabar desfazendo. Então, esse aqui é um exemplo de índice zero. E aqui eu tenho um nó. E, nesse caso aqui, o índice vai ser 1, porque a gente está girando no sentido anti-horário. Então, é parecido lá com o da cela, só que está rodando no sentido oposto. Vou só esperar ele terminar. E aí ele fechou o ciclo. Ok, então aqui a gente
viu como é feito, no caso suave, e ainda não tinha uma definição para campos com descontinuidade. Então, aqui, só para formalizar o que a gente acabou de ver nas animações, então a gente tinha lá que o índice dava um número inteiro que contava quantas voltas o campo deu. Então, aqui, essa integral é a integral dessa forma, que está escrita aqui embaixo, e isso aqui mede exatamente a variação angular sobre a curva gama, que tem que ser uma curva fechada e simples. Então, o que vai sair aqui nessa integral é um ângulo. E aí, o que a gente faz é dividir por 2π, porque desse modo a gente vai ter exatamente o número de voltas. Agora, a gente vai pegar aqui uma variedade compacta, riemanniana M, e nela eu vou considerar uma subvariedade N de codimensão 1, que também vai ser compacta, e vai ser sobre essa variedade que a gente vai definir o nosso campo. Tá dando um delay, né, para aparecer aqui. Vamos trocar a tela. Tá, e aí o nosso campo de Filipov, eu não vou fazer a construçãozinha aqui. Eu vou definir com essa notação. Então, acima da variedade de descontinuidade, eu vou chamar de F+, e o campo de baixo vai ser o F-. Então, a gente vai ter dois campos definidos em cima dessa variedade. E agora vamos pensar aqui em como que vai ser, então, a definição do índice. Então, vamos pegar a ideia do que foi feito, do que é feito lá nos campos suaves, e vamos tentar trazer aquela mesma ideia para cá. Aqui eu tenho um campo em cima, que está desenhado aqui, esse aqui é o meu F+, e aqui eu tenho um campo embaixo. Eu coloquei redondo porque todos esses campos eu estou pegando em cima de uma esfera. Só que note que quando a gente chega nesse pontinho aqui, que é o ponto de descontinuidade, o nosso ângulo, o nosso vetor, ele vai ter uma variação abrupta. Então, o que está acontecendo aqui se eu olho para o campo de cima nesse ponto, ele está apontando para cá. Só que aí, o nosso campo de baixo, ele está apontando para cá. Então, só de olhar para o desenho, a gente já tem essa ideia que se a gente começar a olhar a variação no campo de cima, vai chegar nesse ponto e o vetor vai fazer um ângulo, assim, bem grande, né? Vai ter um salto, e depois ele vai começar a fazer a variação do campo de baixo. Tá, então como é que a gente vai calcular o índice aqui? Se, quando a gente estiver fazendo a variação do ângulo, o vetor estiver andando nessa direção aqui que eu estou desenhando agora, e chegar na hora do salto, o nosso vetor ir no sentido contrário, a gente vai subtrair o ângulo que teve a variação abrupta. Agora, se a gente estiver fazendo essa alteração e o vetor tiver essa variação abrupta seguindo ainda esse sentido, então a gente vai somar esse ângulo. Eu vou colocar a animação aqui, aí vai dar para entender essa ideia. E aí depois eu vou colocar aqui na tela a fórmula de como é que isso é calculado. Então, aqui, a gente está aí com o vetorzinho, e ele está indo no sentido horário. Agora, note que quando ele chegar ali, ele bruscamente foi parar lá naquele outro ângulo. Aí ele continua fazendo essa variação, e quando ele chegar na outra descontinuidade, ele vai saltar fechando o ciclo. Então, aqui, a variação de ângulo foi no mesmo sentido que o vetor já estava rodando. Então, a gente vai somar os ângulos do salto, que é essa parte que ficou sem o desenho rosa. E o índice aqui vai ser -1. Então, aqui é só ideia geométrica, mas isso é feito de maneira boa usando essa fórmula aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a variação angular sobre a metade da curva, da bolinha, né, que está na parte de cima, mais a variação angular, ou seja, pega o campo de baixo e varia ele na metade da bolinha que estiver na parte de baixo. E aqui a gente vai somar com o jump, e o jump aqui pode ser negativo ou positivo, como eu já expliquei, essa variação abrupta que a gente teve na descontinuidade. Isso aqui tudo vai me dar
um ângulo. Então, para saber o número de voltas, a gente precisa dividir isso aqui por 2π. E aí a gente tem o índice em um campo de Filipov. A expressão do jump é dada por isso daqui. Esses H são funções que vai estar na próxima tela. E aqui é o arco tangente. Então, está tudo coerente aqui, porque isso aqui vai me dar um ângulo. O H nada mais é do que essa expressãozinha aqui que depende do campo de cima e do campo de baixo. Então, ali, a gente tinha definido, assim como é feito no caso do campo contínuo, um índice em cima de uma bola. E aí, se a gente tiver uma singularidade isolada, vai existir um raio, tal que a gente consegue construir uma bolinha que isola essa singularidade, e o índice dessa singularidade nada mais é do que o índice sobre a bola. Essa expressãozinha meio feia, não tem nada de inha, né, mas tudo bem. Então, aqui, a mesma ideia de lá. O índice da singularidade nada mais é do que o índice sobre a bola, e o índice da bola é esse que eu acabei de mostrar. Então, aqui eu vou colocar o exemplo, que é aquele que eu coloquei na animação. Então, na animação, a gente conseguiu contar quantas voltas o vetor deu. E lá ele tinha dado menos uma volta por causa do sentido. Só que se a gente pega o campo e olha, e regulariza ele, ou faz... Então, primeiro, devagar, né? Estou querendo pôr uma etapa. Se a gente pega esse campo e aplica aquela fórmula na singularidade desse campo, que é o ponto P aqui, que é a origem, a gente vai ter que o índice desse pseudo-equilíbrio vai ser menos 1. Agora, vamos pegar esse campo e vamos regularizar. Então, no campo de Filipov, a gente pode abrir uma faixa ali no meio e ver o que vai aparecer na faixa de regularização. Então, aqui é o mesmo campo que eu já tinha mostrado, né? Que é uma dobra-dobra. E se a gente regularizar, aqui a gente vai ter um pontinho e esse pontinho é uma cela. E como a gente viu lá no comecinho do slide, o índice da cela é menos 1 no campo contínuo. E esse aqui é um campo contínuo. Na verdade, é uma família de campos contínuos que aproximam o campo de Filipov. E aí, para essa família, sempre vai ter essa cela aqui no meio, e o índice da cela é menos 1. Então, eu só pus esse exemplo para mostrar, já que eu não vou demonstrar, né, que eu fiz no último seminário, que o índice do campo de Filipov sobre uma bola é igual ao índice da regularização desse mesmo campo em cima dessa bola. Então, aqui a gente tem esse teorema. Então, tanto faz se a gente calcular usando a fórmula ou regularizando, o índice aqui vai se manter. É o mesmo. Aí você pode escolher a forma mais fácil de resolver, que no caso é sempre regularizando, porque resolver integral às vezes pode ser complicado. Então, tá aqui a proposição. Se a gente pegar o índice sobre uma bola do campo de Filipov, ele é igual ao índice da regularização desse campo sobre a mesma bola. Aí aqui, a gente tem uma outra proposição, que é o seguinte. Se a gente tiver uma dobra regular, o índice dela vai ser 0. E se a gente tiver pseudo-equilíbrio do tipo nó, o índice vai ser 1. E se a gente tiver pseudo-equilíbrio do tipo cela, o índice vai ser menos 1. Eu vou só comentar aqui a ideia, que é usando a proposição anterior. Na proposição anterior, a gente viu que se a gente regularizar os campos, o índice do campo de Filipov é igual ao índice do regularizado. Então, a gente faz isso nessa proposição. E como que a gente faz isso? A gente já sabe, tem artigos aí que eu coloquei aqui na referência, que quando a gente regulariza uma cela, não vai aparecer nenhuma singularidade. Então, se não tem nenhuma singularidade, não tem índice, o índice é 0. Portanto, o índice da dobra regular vai ser 0. Se a gente tem um campo que tem um pseudo-equilíbrio do tipo nó, e a gente regulariza esse campo, o pseudo-equilíbrio do tipo nó vai ser um nó também no regularizado. E o índice no campo contínuo do nó é sempre 1. Então, aqui o índice também vai ser 1. E a mesma coisa no caso da cela. Se tem um pseudo-equilíbrio tipo cela, no regularizado vai aparecer uma cela. E aí, o índice da cela no campo contínuo é menos 1, que a gente viu a animação. E aí, aqui continua do mesmo jeito. Então, propriedades que a gente tem para campos contínuos, a gente está resgatando aqui no campo de Filipov.
E agora é o que eu realmente, é o foco aqui do seminário, que é os índices das dobras-dobras. Então, aqui, o que a gente tem na proposição é que se a gente tiver um campo com dobra-dobra, que é tipo o do exemplo que eu mostrei, né, que dobras-dobras são coisas parecidas com isso aqui. Mas assim, tem que ficar junto aqui, né, o pontinho. Mas enfim, vamos abstrair que deu certo do exemplo. Então, o campo parece com isso aqui. Mas a gente pode ter dobra visível e invisível. Então, nesse caso, a gente vai definir como sendo K essa coisa aqui. Note que o K ele só depende do campo das componentes do campo de cima e do campo de baixo. Isso aqui é um número, tudo bem? Então, a gente vai olhar o sinal aqui do F1 menos. O menos é sempre o campo que fica embaixo da singularidade, e o mais é sempre o campo que fica em cima. E 1 e 2 é só se é a primeira ou a segunda componente do campo. E aí aqui a gente vai olhar para a derivada parcial do F2 mais com respeito a x, menos o sinal do F1 mais, derivada parcial com respeito a x do F2 menos. Então, esse é o nosso K. Daqui a pouco vai ficar claro o que é esse K. E aí, se a gente tiver que o produto do F1 mais com F1 menos for maior que zero, ou K, e esse carinha aqui, foi igual a zero, então o índice da singularidade vai ser sempre zero. Se esse produtinho aqui for negativo e o K positivo, então o índice vai ser 1. E se esse produto for negativo, mas o K for negativo também, então o índice vai ser menos 1. Tá, então, primeiro vamos colocar aqui a forma simplificada para um campo ter uma dobra-dobra. E é essa daqui, a forma simplificada. E aqui, eu só escrevi como sendo delta e A aqueles carinhas que aparecem no enunciado do teorema. Então, o delta é o sinal do F1 e o A é esse quociente, que depende aqui do F2 e do F1. E aí, o mais e menos só depende se está acima da variedade de continuidade ou se está abaixo. Porque assim vai ficar mais fácil na hora da demonstração para não ter que ficar sempre carregando essas expressões grandes. Então, antes da gente passar para as contas, eu vou fazer uns desenhos aqui para poder explicar qual é a ideia da demonstração. Por que eu vou fazer isso? Essa demonstração do dobra-dobra, ela, grosso modo, se resume em 16 casos. Então, para não ter que fazer 16 casos e ficar aquela bagunça e ninguém entender nada, vamos fazer um desenho. E aí, com o desenho, eu vou explicar qual vai ser a ideia. E depois, sim, eu vou mostrar as contas, que é o que mostra o que dá para entender ali da parte geométrica. Então, tá aqui o meu campo, que é esse delta mais A mais X, e embaixo, delta menos A menos X. Só para frisar, o delta é o sinal daquele campo. Então, ele é ou menos 1 ou 1. Então, vamos só entender o que está acontecendo aqui. Essa daqui, o delta, é a variação em X. Então, se o delta mais for positivo, vamos pensar nisso aqui. Se o delta mais for 1 e o A mais for positivo, como que a gente pode desenhar o campo? Vamos fazer aqui plano cartesiano. Eu estou falando aqui que o delta mais é 1. Então, no sentido de x, o campo vai estar sempre apontando para a direita. Agora, o A mais é positivo. Se o x for positivo, a componente y aqui vai ser positiva. Então, a gente vai ter desse lado que o campo aponta para cima. E aí, para x negativo, só aqui é x e y, né? Se o x for negativo, esse carinha aqui vai estar apontando para baixo. Então, a gente vai ficar... Desenhei um lugar meio ruim, né? A gente vai ficar com o campo apontando para baixo. Então, para achar qual é o nosso vetor, o vetor vai ser assim, né? Do campo, e nesse caso vai ser assim. Não temos aqui inclinações corretas, é só uma ideia.
Então, se a gente completa esse desenho, o que a gente vai ter é que nessa parte a dobra vai ser desse jeito, né? Com as setas assim. Tudo bem. Então, aqui eu tenho duas tabelas, uma para o campo de cima, uma para o campo de baixo, com todas as possibilidades. Então, aqui, só analisando se o delta é 1 ou menos 1, eu vou ter essas possibilidades aqui, variando o A, né, positivo ou negativo. E aí, aqui em cima, eu fiz um desenho igual esse, porque aqui eu tenho que olhar se o x é positivo ou negativo para tentar achar esses vetores. Então, aqui eu fiquei com esses desenhos aqui. E de maneira análoga, só que agora aparecendo no eixo y negativo, né? Aqui, se a gente desenha o eixo y, a nossa dobra está acima do eixo y. Agora, fazendo a mesma coisa para o campo de baixo, ou seja, se a gente faz aqui o eixo y, a dobra vai aparecer aqui embaixo, a gente tem essas possibilidades. Só que o que a gente está estudando aqui é a dobra-dobra. Então, para cada possibilidade dessa, no campo de cima, a gente vai ter essas para o campo de baixo. Então, eu vou montar uma tabela com esses 16 casos. Então, eu posso ter esse desenho em cima e esse embaixo, ou eu posso ter esse desenho em cima e esse aqui embaixo, e assim com todos eles. Então, como tem 4 para cada um, a gente tem 16 opções. Colocando tudo isso junto, não sei se está muito pequeno aí na tela, esse primeiro bloco é mantendo sempre esse carinha aqui em cima. E aí, colocando cada um daqueles embaixo. E aí, eu fiz isso para todo mundo, então eu estou com os 4 bloquinhos aqui, com as opções. E aí, agora a gente vai reparar o que está acontecendo com cada uma das linhas dessa tabela. Vou dar um zoom aqui. Vamos pegar esse primeiro desenho e tentar completar essas setinhas. Aqui eu tenho que a setinha desce, só que no campo de baixo a setinha também desce. Então, aqui desse lado eu tenho costura. Se eu faço a mesma coisa do lado de cá, a setinha sobe e aqui a setinha sobe. Então, as setinhas estão concatenando uma com a outra e aqui eu também tenho costura. A mesma coisa está acontecendo nesse aqui. Desce e desce, sobe e sobe. E isso acontece com todo mundo que está nessa primeira linha. Então, aqui eu tenho que em torno da origem, que é a nossa dobra-dobra, todo mundo que está nessa linha é costura. E uma coisa que tem em comum nessa linha é que o produto dos As é positivo. Então, vamos procurar aqui outro que tenha que o produto dos As também é positivo, que é essa última linha aqui. E aí, a gente tem aqui também costura. Setinha sobe, sobe, setinha desce, desce. Então, nessa linha inteira também acontece isso. Então, a gente tem aqui que para primeira e segunda e quarta linha, em torno da dobra-dobra, a gente vai ter costura. E para a segunda e terceira linha, eu tenho que desce e sobe. Então, aqui eu tenho deslize. Do lado de cá, eu tenho escape. Isso acontece com todo mundo na segunda linha. E da terceira linha, eu tenho escape. E aqui eu tenho deslize. Então, aqui só está invertido, né? Da linha de cima. Então, essa daqui era deslize e escape. Essa é escape e deslize. Então, a gente tem essas propriedades aqui nessas linhas. E aí, o que a gente vai fazer, então, para achar o índice? Então, a gente pegou todos os cenários possíveis do dobra-dobra, juntou eles, levando em consideração aqui os parâmetros. E agora, como é que a gente vai usar, o que a gente tem que fazer com essas dobras-dobras para poder calcular o índice? Então, aí que vem. Eu vou pegar o campo que estiver embaixo e vou arrastar ele para a direita. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui que está com essa estrelinha. Então, a gente tem uma dobra desse jeito. Se a gente pega o campo de baixo e arrasta para a direita, esse desenho vai ficar assim. Aquela dobra vai ficar aqui
e a outra vai ficar aqui. O que acontece aqui nesse meinho? Nessa parte que eu vou colocar vermelha. As setas aqui do campo de cima vão estar para cima e do campo de baixo vai estar para baixo. Então, aqui no meio, apareceu um escape. Então, se a gente... Isso acontece com todo mundo dessa primeira linha. Então, se a gente começa com um campo que tem costura em torno da dobra-dobra, e a gente desdobra, né, e a gente perturba o campo de baixo, entre os dois pontos aqui, né, a gente vai ter uma região de escape. E para a linha de baixo, essa quarta linha, a gente vai ter um deslize. Então, se a gente começa com costura e perturba, vai ter escape ou deslize. E se a gente começa com escape de um lado, deslize do outro, deslize de um lado e escape do outro, que é essas duas linhas aqui, quando a gente desdobrar, vai ter costura. Então, tá aqui todos esses desenhos, eu desdobrei todos eles, então aqui tá todas as situações da primeira linha. E aí, quando a gente desdobra, aqui em azul sempre vai ter escape. E a mesma coisa acontece com a quarta linha. Se a gente desdobra todo mundo, aqui dentro vai ter sempre deslize. Ok. Aí agora, uma coisa que dá para conjecturar olhando para o desenho, mas enfim, desenho não garante nada, é só para dar uma ideia do que a gente vai tentar checar depois com as contas, que é o seguinte. Se a gente olha para os vetores aqui, esse vetor tem mais ou menos essa inclinação e o vetor de baixo tem mais ou menos essa inclinação. Então, é um escape bonitinho do jeito que a gente está acostumado. Só que aqui, nesses dois desenhos do meio, esse tem essa inclinação e esse tem essa inclinação. Então, é um escape, mas fica parecendo que vai ter a mesma angulação esses vetores. Então, a gente pode conjecturar que aqui nesse escape, em algum momento, vai aparecer uma singularidade para que passe ali pelo zero. Mesma coisa aqui nesse, que é para cá e aqui para cá. E esse daqui fica assim. E isso vai acontecer quando a gente fizer as contas. Nesses casos aqui, a gente não vai ter nenhuma singularidade. Porém, nesses dois vai aparecer singularidade. Quando a gente fizer as continhas. A mesma coisa acontece aqui, que a gente tem uma inclinação desse jeito. E aqui a gente tem desse jeito. Enquanto aqui é assim. Beleza. Agora, se a gente pegar aquelas que tinha deslize de um lado e escape do outro, quando a gente desdobra, aparece costura aqui. Em costura não tem como ter singularidade. Então, se tiver alguma singularidade, ela vai ter que estar desse lado ou desse lado. Então, deixa eu dar um zoom aqui, que deve estar ruim de ver. Então, aqui no meio não tem como ter singularidade, então, se tiver alguma, tem que estar nessas regiões aqui. Mesma coisa acontece com a terceira linha, quando a gente desdobra, tem costura aqui no meio, e aí, de novo, se tiver algum ponto de equilíbrio aqui, alguma singularidade, vai ter que ser fora dessa região de costura. Beleza. Então, a ideia aqui a gente classificou olhou todos os parâmetros, viu todas as possibilidades de dobra-dobra, desdobrou todo mundo, e aí a gente vai analisar, tem singularidade ou não tem? Se tiver singularidade, depois que fizer o desdobramento, a gente tem que ver qual é o tipo dessa singularidade, porque se fosse ela, a gente viu na proposição que o índice é -1, se for não, o índice é 1. E se não tem nenhuma singularidade, então o índice é 0, porque a gente só vai ter as dobras regulares aqui. Então, a ideia é essa, é isso que a gente vai fazer nessa demonstração, só que ela tem vários casos, e por isso que eu trouxe esses desenhos, porque agora, quando a gente for focar na continha, vai ficar um pouco mais fácil de entender o que foi feito. Então, beleza. A gente viu lá que estavam os campos não perturbados. E aí a gente viu que, para alguns parâmetros, o campo não perturbado começava com costura
desdobrava, virava escape ou deslize. E se tivesse escape ou deslize, quando desdobrava, aparecia costura. Então, agora vamos fazer a conta para ver se isso de fato é real. Então, se a gente pega o nosso campo não perturbado, essa daqui é a derivada de Lie. Como isso daqui é sempre positivo, a gente precisa olhar para esse produto. Então, se esse produto é positivo, a gente vai ter costura. E se esse produto é negativo, a gente vai ter deslize ou escape. Então, vou só voltar aqui na tabelinha rapidinho para a gente checar isso. Então, vamos focar aqui, né? Se for positivo o produto, então o nosso campo não perturbado tem que ter costura. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o produto positivo nessa linha e nessa linha. E aqui a gente viu que era costura. Nesses aqui também. Então, tipo, tá batendo com o que a gente tinha desenhado. E aqui o produto é negativo. E aqui a gente tem deslize ou escape, escape ou deslize. Beleza. Então, é só para a gente verificar se faz sentido aquelas coisas que a gente tinha desenhado. Agora, vamos pegar o campo e perturbar. A gente vai pegar o campo de baixo e arrastar ele lambda. Fazendo isso, aqui eu fiz uma mudança de variável, a gente tem que a nossa derivada de Lie é dada por essa expressão aqui. E tem um menos aqui. Então, agora vai inverter. Se esse cara aqui for positivo, como tem esse menos, esse produto aqui vai ficar negativo. O resultado vai ficar negativo. Então, a gente vai ter... Tá na linha de baixo. A gente vai ter escape ou deslize. Agora, se isso aqui for negativo, com esse menos, isso aqui fica positivo. Então, a gente vai ter costura. E aí, é aquela ideia, né? Se começou com costura, depois vai ter escape ou deslize. Se começou com escape ou deslize, depois vai ter costura, porque inverte, já que a gente tem esse sinal negativo aqui. Então, por enquanto, está tudo de acordo lá com o que a gente fez da tabelinha e depois desdobrou. Ok. Só que aqui, eu coloquei que a gente vai ter escape ou deslize. Quando é que tem um, quando é que tem outro? Aí a gente pode olhar para o sinal do A+. Se o A+ for negativo, então a gente vai ter deslize. Se o A+ for positivo, a gente vai ter escape. E isso é o que separa, o que diferencia a linha 3 da a linha 2 da linha 3 lá da tabela. Aqui eu coloquei só uma observação que o campo deslizante, ele é uma fração. E o que aparece embaixo aqui, no nosso caso, vai ter sempre o sinal bem definido. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, a gente pode trabalhar com o campo normalizado. E aí, o campo normalizado, ele aparece esse mais ou menos aqui. E quando é que usa o mais, quando é que usa o menos. Então, é só a gente ter em mente que a gente vai usar mais se for deslize e a gente troca o sinal se for escape. Então, eu só fiz essa observação porque aqui a gente não vai aparecer com o campo deslizante naquela forma que a gente está acostumado, que a gente está pegando normalizado. Então, não esquecemos de dividir, é só estamos fazendo isso de maneira consciente. E aí, para zerar esse campo deslizante, a gente tem esse candidato aqui, que é esse o estrela. Então, vamos só fazer uma coisa aqui antes. Eu quero saber se depois que a gente desdobra esse campo, se tem alguma singularidade ali. Se tiver singularidade, essa singularidade vai ser dada por esse estrela. Mas assim, pode ter mais de uma? Então, para a gente responder se pode ter mais de uma, a gente vai usar aqui o teorema da função implícita. E o teorema da função implícita, a gente precisa calcular a derivada desse campo, que aqui, dependendo se é deslize ou escape, a gente tem que trocar o sinal do K. Eu falei que o K ia ficar claro. O K é exatamente o que aparece aqui nesse denominador, mas ele também aparece na derivada do campo. Então, foi por isso que a gente chamou de K aquela expressão que estava no enunciado, porque ele aparece aqui duas vezes. Então, a gente tem aqui a derivada,
E caso essa derivada seja diferente de zero, a gente tem do teorema da função implícita que vai existir a singularidade e ela vai ser única. Então, na hora de desdobrar, não tem como, por exemplo, naquele caso que aparecia escape e deslize fora ali, né? A gente separou, e aí aqui no meio era costura. Não tem como aparecer uma singularidade do lado de cá e uma do lado de cá. Se aparecer, vai ser uma só e de um dos lados. Então, a gente tem que analisar qual é o lado que aparece singularidade. E vai ser única. Então, para todos os casos que a gente vai fazer, aqui a gente está com uma condição, né? Se a derivada for diferente de zero. Então, para cada caso, a gente vai justificar que, de fato, essa derivada aqui, ela é diferente de zero. Esses carinhas aqui. Então, para cada caso, a gente vai saber se a gente está no deslize ou no escape, e aí a gente vai olhar para esse K e vai achar os argumentos necessários para saber se tem ou não tem singularidade olhando, e quando tiver, a gente vai provar que isso aqui é não nulo. Beleza. Não dá tempo de eu fazer todos os casos, então eu vou fazer só o caso em que a gente começa com costura e desdobra, e aí pode ter ou escape ou deslize. E o resto dos casos, o raciocínio é análogo, só vai mudar a parte das continhas e os argumentos para justificar que essa derivada é não nula, ou quando é nula não vai ter singularidade. Então, assim, a ideia é a mesma, o que muda mesmo é a conta. Então, se a gente começa lá com costura, é aquele caso em que esse produto aqui é positivo, que era a primeira linha e a quarta linha da nossa tabela. Então, se tiver singularidade, o deslize ou o escape, naquele caso lá, vamos só desenhar aqui para lembrar, a gente tinha desdobrado, e aí o deslize ou o escape apareceu aqui nesse meio. Então, tá aqui. Então, a gente tem que procurar a singularidade dentro desse intervalo. E esse intervalo é dado por 0 lambda. Só que o lambda varia. Então, a gente muda as coordenadas para que aqui fique 0, 1 nas novas coordenadas. Então, assim, não faz sentido aqui procurar singularidade por aqui, na parte roxa. Parte roxa é costura, não tem como ter singularidade na parte roxa. Então, a gente tem que focar nesse pedaço. Beleza, então se a gente está focando nesse pedaço e a expressão que dá a singularidade é essa daqui, então a gente precisa dessa condição. A nossa singularidade tem que estar entre 0 e 1. Isso aqui vai estar entre 0 e 1 se somente se essa coisa aqui for positiva. E isso acontece somente se esse produto for positivo. Só que a gente já tem que esse cara aqui é maior que 0. Então, para isso ser negativo, eu preciso que isso daqui seja negativo. Só que esses carinhas são 1 ou menos 1. Então, eu preciso que delta mais, delta menos seja negativo, ou seja, eles têm que ter sinais opostos. Tá, então, se isso daqui for negativo, a gente vai ter, sim, singularidade. Mas, quando esse produtinho aqui for positivo, não vai ter singularidade ali no meio. Então, vamos voltar naquele desenho que eu tinha desdobrado, que é esse daqui. Eu vou pegar só essa primeira parte. A gente acabou de ver que quando esse produto aqui for menos 1, então vai ter singularidade. Então, era aquilo que a gente tinha conjecturado no desenho. Esse caso e esse caso, o produto aqui é 1 e aqui não aparece singularidade. Então, o índice desse cara e desse cara vai ser 0, porque não tem singularidade ali. Então, o índice é 0. Agora, esses aqui vai ter. Mas aí não acabou, né? Se tiver singularidade, ela é um nó? Ela é uma célula? Porque aí eu preciso decidir qual é o valor do nosso índice. Então, vamos voltar lá para a nossa continha. Ok, então, nesse caso aqui, não tem singularidade. E aí o índice vai ser 0. Então, índice 0. 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 0
o produto dos deltas é negativo, deu menos 1. Só que aí, se o produto é menos 1, eu tenho duas opções. A gente pode ter ali no meio escape ou deslize. Então, primeiro, vamos focar no caso em que aqui, entre o zero e lambda, a gente está com deslize. Se a gente tem deslize, como é que está meu tempo aqui? Meu Deus, tá pouco tempo. Tá, então se a gente tem deslize, a gente vai ter que o A mais é negativo. Porque esse produto é positivo, porque a gente começou com uma costura, e a gente está no caso do deslize, então esse carinha aqui precisa ser negativo. E no deslize, a gente já tinha feito essas contas antes. Essa daqui é a derivada do campo deslizante. Tá, mas eu posso reescrever, é porque lá estava escrito com menos K e K, eu só estou colocando aqui coisas em evidência. E aí a gente pode reescrever dessa maneira. Só que então eu tenho o delta, ele é 1 ou menos 1, sempre. Então ele não é zero. Isso é bom. E eu tenho aqui que o A mais e o A menos são ambos negativos. Então, se eu estou somando duas coisas negativas, não tem como essas coisas terem sinais opostos de modo a isso aqui se anular. Então, isso aqui também é diferente de zero. Ótimo, então a gente acabou de demonstrar que, neste caso, a nossa derivada aqui é não nula, né? Esse cara é diferente de zero. E se isso é diferente de zero, a gente pode usar o teorema da função implícita, e aqui a gente vai ter, então, que vai existir o ponto de equilíbrio. Então, nosso pseudo-equilíbrio ele vai ser hiperbólico, e se menos K for negativo, ou seja, né, o K for negativo, como a gente está no deslize, isso daqui vai ser um nó. Agora, se o menos K for positivo, no deslize, isso significa, né, lembrando que menos K sai aqui, né, da derivada, a gente tem uma célula. Então, quando essa condiçãozinha for satisfeita, o índice vai ser 1, porque é um nó, e quando essa condiçãozinha for satisfeita, o índice vai ser menos 1, porque a gente tem uma célula. Agora vamos ver o caso em que, quando a gente desdobra, aparece ali no meio uma região de escape. Ah, só uma frase que faltou. Isso é garantido pela proposição 4, que eu tinha mostrado lá no começo, falando que o índice do pseudo-equilíbrio condiz com o índice do campo contínuo, né? Quando a célula fica sendo menos 1, quando a não fica sendo 1. Agora, quando tiver escape. Então, se tiver escape, aqui a gente vai ter, a gente já começa, né, por ser costura antes de perturbar, que isso aqui é positivo. Então, aqui a gente vai ter o A negativo e o A menos positivo. Aqui eles têm sinais contrários. Então, a gente usa um argumento análogo para mostrar que isso aqui é diferente de zero. Então, aqui, de novo, o delta ele não pode ser zero, só que essa soma aqui agora também não tem como dar zero. Então, aqui eu vou ter que a derivada ela é não nula, aí o teorema da função implícita vai garantir que a gente tenha o ponto de equilíbrio e que ele vai ser único. E aí, aqui, parece que inverte, né? Lá eu estava, agora eu estou no escape. Se eu estou no escape, eu vou ter nó quando o K, a derivada for negativa, e eu vou ter célula quando a derivada for positiva. Só que a nossa derivada aqui também inverteu de sinal. Aqui a gente fica só com K, sendo que antes a gente estava com menos K. E aí, no fim das contas, a gente vai ver que essas condições são as mesmas, né? Quando a gente pega o K e olha se é positiva ou negativa para ter célula ou não, a gente sempre vai recair nos mesmos casos, que é o que faz com que a gente tenha aquela classificaçãozinha do enunciado. Que é essa daqui. Deixa eu voltar aqui no enunciado do teorema. Que tá bem longe já. Então, aqui, por isso que a gente tem aqui que o que separa o índice do nó do índice da célula é o K. Porque note que essa condição aqui é a mesma, nos dois casos. E quando o K é zero, isso aqui vai dar
Zero, porque são aqueles casos em que, quando a gente perturba, não tem singularidade. Ok. Então, deixa eu voltar para essa parte aqui. Tudo bem. Então, agora, só do ponto de vista... Eu omiti os outros casos aqui no slide, porque a gente faz aquela mesma coisa para os outros casos, e depois, quando a gente pega o K e analisa, recai naquilo que está no enunciado. Então, assim, o K sempre vai bater daquele jeito. Então, assim, aqui eu coloquei todas as dobras do ponto de vista topológico. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse desenhozinho aqui, o índice é -1. Então, aqui o índice é -1. Se, por exemplo, eu tiver esse desenho ao contrário, o que eu quero dizer por ao contrário? Com a dobra invisível em cima, seguindo o mesmo sentido da seta aqui da descontinuidade, e a de cima com sentido contrário, esses dois desenhos aqui têm o mesmo índice. Então, assim, não está desenhado todas as possibilidades que nem a gente fez naquela tabela, só que tem desenhos ali que são meio que equivalentes pensando em índice. Então, se a gente pensar nisso, eu posso reduzir aquela tabela a esses desenhos que estão aqui, e aqui a gente tem as possibilidades de índice olhando para dobra-dobra, tanto visíveis quanto invisíveis. Aqui eu coloquei as referências. No slide eu acabei esquecendo de linkar, né, onde cada uma dessas aqui estavam aparecendo. E algumas dessas eu não usei, não apareceu de fato aqui no slide, mas são coisas que foram essenciais para demonstrar alguns dos teoremas que eu só enunciei, então eu coloquei aqui também nas referências. E era isso, se alguém tiver alguma dúvida. E só deixando aqui o agradecimento da FAPESP, né, já que é de praxe. Beleza, Joyce, obrigado aí pela sua apresentação, agradecer a Joyce. Pessoal, alguém levantou a mão? Não sei. Aí. A Daiane levantou a mão. Ó, Daiane. Olá. Ei, Joyce, qual foi o programa que você usou para fazer aquela animação? Foi GeoGebra? Matemática. Foi uma matemática. Legal. Obrigada, era só essa dúvida mesmo. Adorei a apresentação. Porque, além das animações, eu queria deixar um negócio colorido, né? Uhum. E aí, para colocar as cores, deu um pouco de trabalho, mas o Bruno quebrou a cabeça aí e conseguiu. Ai, que legal. Interessante, obrigada. Mais um comentário, dúvida? Eu tenho na verdade. Fala. Eu não sei se foi eu que dormi em algum momento aqui e perdi, mas eu vi que tem uma combinação ali entre aquele produto F1 com F1 mais com F1 menos e o K, né? Só que Sim. tem como aparecer outras combinações, tipo assim, quando o K é 0, por exemplo, aí tem o F1 mais com F1 menos positivo, se eu não me engano. Aí, Deixa eu voltar aqui no necessariamente, enunciado. o caso em que o F1 mais F1 menos é negativo, por exemplo, já está meio que incluso nesse? Ou... Ali tem todas as possibilidades. Tipo, não existe outra combinação além daquelas que tem no enunciado. Ah, ok. Não sei se é bem isso que você está querendo É saber. exatamente isso. Fica claro que a gente passou por todas as possibilidades, que é todas aquelas que estão na tabela, quando a gente vê toda a demonstração, né? Só que aqui eu omiti mais os casos em que começa com escape e deslize. Então, e eles invertem de lugar. E aí, quando a gente olha toda a demonstração, a gente vai ter todas as possibilidades. Então, a gente varre todas. Só que aqui eu só foquei no quando começa com costura. Então, de fato, no que você viu da demonstração, não tem detalhe. Tá. Verdade. Ok, obrigado. Acho que tem o Murilo e o Marco Antônio com a mão levantada. O Marco, se você quiser fazer essa pergunta. Marco, você deve estar mutado aí. Está com mute.
Cadê o Marco? Marco Antônio. Tá, ô Murilo, faz sua pergunta aí. Oi, Joyce. Oi. Eu queria só entender aqui, talvez eu tenha dormido mais que o Bruno. O índice, tal como você definiu, é imediato, assim, que ele vai dar sempre inteiro? Não vai dar um problema no salto, assim, a conta não fechar em algum momento? Não, ele fecha sempre. Que nem aquele a animação que eu tinha colocado do caso contínuo, que até parece que vai dar uma coisa quebrada e não dá. Aqui vai ter o mesmo comportamento. O salto sempre é o ângulo que está faltando. Não, entendi. Porque se a gente não considerar o salto, deixa eu pôr aqui naquela telinha. Aqui, se a gente não considera o salto, você viu que na animação ficou um desenho rosa aqui, fazendo um arquinho aqui e um arquinho aqui? Vi sim. E o salto foi exatamente o ângulo que faltava aqui, ó. E assim, isso eu tô falando da animação, mas quando a gente faz a conta, a gente resolveu um limite com as integrais, a gente pegou o campo regularizado e fez essa faixa aí para zero, de modo que essa integral, ela teve que mudar as variáveis, porque ela dependia de epsilon, enfim. Aí a gente fez essas contas e viu que fica bem definido. Sim, Joyce, era isso mesmo. Obrigado. Ô, Douglas, agora você está me escutando, né? Agora estamos todos te escutando. É o seguinte, Joyce, você poderia me dizer quais são as referências que você usou aqui? Mais ou menos, você tem escrito aí? Tenho, deixa eu pôr aqui. Nem sei se eu coloquei todas. Esse aqui é um livro que fala do índice no caso contínuo. Sei, eu sei. A gente usou... Eu conheço, eu sei. Eu só queria dizer o seguinte, que mais ou menos em 2006, 2008, um aluno da QET, o Renato Casagrande, e eu, a QET, nós publicamos um trabalho sobre o índice de Canley, que saiu no Geometria Dedicata. Tá? E aí, então, existe uma tênue relação entre o índice que você, que é o canônico, esse que você definiu, e o índice de Canley, mas tem alguma relação. Bom, então, o que eu queria dizer é o seguinte, seria bom que você desse uma olhada nisso também para ter alguma relação. E lá dentro desse paper, eu tenho a impressão que eu conheço esse paper, conhecia, eu não consigo dizer, de dois alemães que estudaram o índice também. Então, eu tenho a impressão que nas referências nesse trabalho tem alguma coisa. Então, seria bom você ver o que acontece aí com... Esse do índice de Canley que você falou, eu realmente não... eu não estudei, então eu... existe... E talvez você algebrize um pouco as coisas, em vez de ir para análise, pende mais para álgebra, mas é interessante e é bem... É uma área, assim, bem produtiva, bem atraente. Seria interessante dar uma olhada e para poder fazer alguma relação, explicar a introdução do artigo. Interessante, olha, eu marquei aqui, Renato Casagrande. Isso, Renato Casagrande, saiu em Geometria Dedicata, se eu lembro. Então, é só Obrigada, isso. Marco. Tá. Só complementando um comentário da Joyce, o índice é inteiro que você demonstra, né, Joyce, que ele coincide com o regularizado, né? Isso. Então, o regularizado é contínuo, né? Então, é sempre inteiro. Não consegue... Não depende muito, não tem que se guiar na figurinha só, né? Isso. Acho que o Luan levantou a mão também, Luan. Levantei sim. Bom, palestra de youtuber é outra coisa, né?
Muito bom, Joyce, gostei. Ô, Joyce, eu fiquei pensando, porque eu assisti o seu vidinho lá, quando você falou da pesquisa em 3 minutos, para a Unicamp, lembra? Sim, Que você queria mostrar um resultado parecido, né, com o teorema da bola cabeluda, né, sim. esses resultados que você fez, eles vão de encontro a isso? Tipo assim, sim, né? Vai sim. Tipo, como o índice aqui coincide lá com o do campo contínuo, o teorema vale aqui também. Então, o teorema da bola cabeluda valeria se a bola cabeluda tivesse uma emenda aí na peruca, sabe? Daria certo. Ah, sim, é que eu fiquei pensando exatamente no... É que aqui você já parece já parte de um campo que já tem singularidade, né? Porque uma dobra-dobra é uma singularidade, né? Isso, uma singularidade de Filipov. É que eu acho que a motivação inicial aqui foi demonstrar que a soma dos índices dá a característica de Euler. E a gente demonstra esse teorema. Eu acho que eu fiz a demonstração no último seminário. Aí aqui eu omiti, porque depois que a gente fez essa demonstração, a gente começou a calcular os índices de singularidades de codimensão 0 e 1. Então, para mostrar um pouco dessa parte que a gente fez depois, aí eu não falei do teorema, mas sim, o teorema da bola cabeluda continua valendo. E mais, né? Ele não vale só com uma descontinuidade no equador, que foi o que eu fiz no vídeo da minha pesquisa em 3 minutos. Se a gente fatiar a bola em várias partes, existe um tipo de regularização aqui global, digamos assim, que continua valendo o teorema. Então, a gente pode ter várias descontinuidades, que o teorema ainda vai dar certo. Então, mesmo em campos de Filipov, sempre que a gente tiver campos suaves ali em cada uma das partes, sempre vai ter uma singularidade em algum lugar. Vai. No caso da bola, vai, porque o índice tem que dar 2. Certo. Nossa, muito legal. Valeu, É. Joyce. Basicamente, se você tenta pentear essa bola aí com um corte, né? Hoje em dia tá na moda fazer aqueles risquinhos, né? Na hora que você vai pentear, você vai fazer um risquinho assim, né? Mesmo se você fizer esses risquinhos na bola, não tem como, aparece singularidade. A diferença é que você está aumentando a coleção de singularidades possíveis, porque daí você tem que considerar singularidades de Filipov, né? Ou seja, pontos de contato entre o campo com a região de descontinuidade aí também são singularidades, né? Então, você mostra que tem que ter uma singularidade com índice pelo menos maior do que 1 aí, em qualquer campo por partes definido em cima da esfera, né? Então, você pode ver daí se você estiver falando de coisas genéricas, né, Joyce, daí você consegue ver quais são as singularidades genéricas que têm um índice diferente de 0 aí, positivo, para você ter. Então, você consegue ainda garantir, mesmo que o penteado é todo esquisitão, exatamente, o risquinho. Mas não vai ter como, sempre vai ter uma dobrinha ali, alguma coisa que... Né? Seu cabelo sempre vai te trollar em algum momento e não vai ficar perfeitinho. É interessante esse resultado. Mais algum comentário? Não, o risquinho de Filipov da Marina. Pode ver. Eu tenho um comentário rapidinho. Calma. Queria pedir humildemente para a liberação desse código da animação, que ficou bonito demais. Pode deixar. Ele é imenso, meu computador trava a cada vez que eu tento rodar, mas já que você tem uma máquina poderosa, você não vai sofrer com isso. É porque eu tenho feito alguma coisa com aquele pacote do Manin, lá do Tree Blue One Brown, só que é Python, e eu preferia que fosse matemática, né? Vamos ver. O Bruno também fez umas animações em Manin pro meu canal. Eu já ia me intrometer. Murilo, por favor, entre em contato, vamos compartilhar. É muito massa, Maninho, cara. Ô, Murilo, fascinado se por quiser, essa me ferramenta. manda seu e-mail, porque você tem Dropbox? Eu posso compartilhar com você o arquivo? Tem sim, eu já mando. Tá bom. Obrigado. Beleza. Pessoal, então agradecer a Joyce mais uma vez. Muito obrigado, Joyce. Obrigado, pessoal. Então, é isso daí. Então, na semana que vem, a gente se vê na semana que vem, né, na quarta-feira, quem vai falar vai ser a Mayara, e ela vai falar sobre Frequent Hypercyclicity for Hypercyclic Linear Operators with Shadowing Property. Uma coisa bem complicada de falar.
Beleza, pessoal. Eu só tô um pouco chateada porque no meu não vai ter animação. Vou ter que arrumar alguma coisa. Não, depois essa animação vai ter que colocar um videozinho aí de 1 minuto do YouTube. Dançando, sei lá, alguma coisa. Faz no TikTok, Mayara. Expressar que dá Coloca o Kevin, Mayara. Ai, o Faz Kevin é vídeo, uma Kevin. boa. Boa, Bota o gostei. que que vai dar certo. Aí o Douglas bota o Loki e os dois fazem uma duplinha. É Luke, né? Fala errado toda vez. Tá falando isso, tá dormindo ali na poltrona. Ai, que bonitinho. Ele parece com o que Mayara. É da cor do Kevin. Kevin é um cachorro, tá? Apesar de ser nome de gente. Falou, Bom, gente. Obrigada, beleza. Joyce. Até semana Até que vem. semana que vem. Bom dia. Até, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau.